Fala rapaziada, tudo em paz por aí? Seja bem-vindo ao Top 5 do Xenô. Esse que é um produto oferecido pelo BPL em parceria com a gente do Lineup Poker. A gente bolou aí uma série de conteúdos gratuitos para auxiliar você aí a melhorar o seu jogo. Então esse é um deles. Além do Top 5, que são as 5 mãos mais interessantes que eu joguei no primeiro semestre de 2018. Então você vai ver muita coisa aí que provavelmente você não faz. Você vai ver algumas coisas aí inusitadas. Algumas delas divertidas também, né? Porque são fora da linha, né? Fora da curva. Então você... Além desse material, a gente vai trazer uma série de outros materiais gratuitos que você vai poder evoluir o seu jogo. E já tá rolando uma promoção, que é uma vez por mês, né? Um domingo por mês, tem um torneio freeze out de R$11 que a gente tá fazendo lá no BPL, no Brasil Poker Live. E você consegue jogar esse torneio junto com a gente, eu, Foster, Raul e toda a galera que se registrar nele. Então ele é um torneio normal, com premiação normal, e você, além disso, tem uma série de prêmios adicionados. Nessa última edição foram R$3.000 adicionados. Uma série de cursos aí do Lineup. Então teve Lineup WhatsApp, teve Atmosfera Lineup, teve Sistema Lineup 3.0 que está chegando aí com força total, vídeos novos, inéditos, tudo aí que vocês merecem e estão aguardando aí ansiosamente. Muita gente me perguntando. Então Sistema Lineup 3.0 tá chegando aí, batendo na porta, beleza? Então é isso, né? Vocês aí fiquem sabendo que vai vir muita coisa nesse sentido, gratuito. E vamos direto aí pro nosso Top 5. Vamos ver o que é que o Xenôzinho anda aprontando nas mesas. Nessa primeira mão aqui, a gente tem um 10 e valete off. É a mão de número 5, né? Então, essa aqui é uma abertura que na verdade a gente parece que a gente tá no TG mais 1, mas a gente tá em MP2. Então dá para abrir esse 10 e valete dependendo da mesa. A gente está jogando aqui 5, 40 e poucos blinds, né? 4 vezes 8, 30, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 1 40 e poucos blinds, deep. Dá para você abrir esse 10 e valete, não é a melhor das aberturas, mas enfim, eventualmente você consegue abrir esse tipo de mão dessa posição, dependendo da mesa. Tomo 3 calls, né? Que é um cenário que não é dos melhores. Por outro lado, esse cara aqui tá meio que de all-in, né? Ele tá bem curto. Eu resolvo apostar aqui, fazer uma c-bet de 1/3 do pote, né? Aqui eu tenho alguns backdoors. O 9 me dá 2 pontas, a dama me dá 2 pontas, o 7 me dá uma broca, né? Que não é incrível, mas enfim, melhora a qualidade da minha mão. O ouro me abre um flush draw também, que não, apesar de não ser incrível, que é um flush draw e valete, mas enfim, melhora a qualidade da minha mão também. Então, eu não sebetaria aqui, por exemplo, um 10 valete de copas, mas com esse ouro aqui, eu acho que vale a pena aplicar esse c-bet. Eu tomo call do botão, um jogador que dava muito float, ele dava muito call no flop, foldava muito turn. Então, eu estava preparado para dar um segundo barril contra ele. Dependendo do turn que viesse, né? Mas aí veio um turn 7 de ouro, né? Que eu ganhei bastante a qualidade da minha mão. Eu tenho aí tanto flush draw em ouro quanto um 9. E diante desse cenário em que o vilão tinha essa alta taxa de float no flop, eu optei por fazer um check raise. Porque se eu beto aqui, ele vai foldar bastante, né? É o cenário que eu já tinha visualizado com uma característica dele. Então, eu fiz o que ele estava pronto para fazer, né? Que era aplicar o float, né? Dar call no flop para betar o turn e comprar o pot. Então, eu peço mesa, ele aposta, e aí eu parto para o check raise diante dessas informações que eu analisei do vilão. É importante que você tenha uma informação do seu adversário para poder executar uma jogada X ou Y, né? Então, se ele é um cara, se eu, por exemplo, não acerto uma equidade grande nesse turn, se vê um 3 de copas, por exemplo, eu posso apostar novamente, já que
eu identifiquei que ele tem muito float no flop, então eu já jogaria uma linha diferente, né? Mas como aqui eu ganho uma equidade significativa, então eu optei pelo check raise, porque se eu tomar call aqui, eu ainda tenho aqui bastante out, né? Apesar do que ele pode ter ali flush draw maior, enfim, ele pode estar me matando, né? Com rei dama, por exemplo, uma dama de ouro, mas o importante desse tipo de mão, né? Sempre que você joga uma linha atípica, é realmente o perfil do seu adversário, né? Que aí você pode se permitir correr determinados riscos que até então você não estaria disposto a correr. Então você, de acordo com informações previamente analisadas, você consegue fazer um ajuste ali de uma linha, né, de uma postura a ser adotada, justamente por conta dessa observação anterior do seu adversário. Eu não jogaria essa mão contra todo mundo, mas contra ele eu achei que era um cenário adequado. Ele folda, e essa é a mão de número 5 do nosso top 5. Na mão de número 4, a gente tem um 9 valete off aqui no Big Blind, ação roda em fold até o Small Blind. A gente tem aqui 20, quase 30, quase uns 20, 23, 24 blinds, né? Esse adversário aqui, ele opta por limp. Ele era um cara que tinha alguns resultados, né? Bons resultados. Ele era um cara que tinha um jogo meio esquisito, mas tinha uma noção boa do jogo, era um bom jogador, mas tinha umas linhas meio esquisitas, né? Aquele perfil de cara criativo, enfim, que dava uma inventada. Eu peço mesa atrás, até aqui tudo padrão. Ele opta por fazer um que a gente chama de stab, né? Que é um bet de um blind. O blind está 3.600, ele faz um pouquinho a mais, faz uma graça ali. Eu dou call, padrão, né? Não tem muito o que fazer aí de diferente. Turn vem um Ás. Essa é uma carta interessante e que leva ali uma bastante discussão do que fazer no river. Ele opta por check, né? Eu, como dou crédito dele ser um bom jogador, eu acredito que ele vai apostar o Ás a maior parte das vezes nesse turn, né? Esse é um turn muito bom para ele apostar Ás, porque ele deixa o 10 aqui numa situação que vai dar call, ele extrai do 10, ele extrai dos 9 desconfiados, que era o meu caso, eu daria call nele. Ele vai extrair ainda de 8 valete, 7, 8, esse tipo de mão. Flush draws, né, que podem, o cara pode ter pago ali o flop com 7 valete, por exemplo, 8 dama, de ouro, e aí ganha equidade no turn, então vai pagar com flush draw também. Então quando ele pede mesa nesse turn, eu acho que ele perde muito valor quando tem um Ás. Por outro lado, ele era esse cara que jogava de forma meio esquisita, né? Eles tinham as linhas atípicas e tal. Mas enfim, aqui eu peço mesa, né? Não vejo por que apostar esse turn. Ele pode ter alguns 10 também, que eu não acho bem jogado. Acho que ele teria que apostar o 10, mas ele pediu mesa, eu peço mesa também. O river vem uma dama, que é uma carta que definitivamente não é uma boa carta para mim, muda todo o board, né? Por outro lado, eu estou bloqueando o nuts, né? Que é o rei valete. E o 8 e valete é uma mão que está muito mais no meu range do que o dele, porque o 8 e valete ele aposta turn, né? Quando vem o Ás aqui, porque o Ás ele ganha vantagem de range sobre mim com o Ás. E o 8 e valete seria uma mão que ele gostaria de expulsar, né? Me expulsar do pote. Ele prefere já ganhar ali no turn a mão. Então ele com certeza apostaria o 8 e valete no turn. Não fez. Então essa dama é uma carta que pode passar a dar a melhor mão para ele, né? Ele pode ter aí um dama X, né? E aí acertou a dama. Mas enfim, ele vem com uma aposta bem forte, né? De 12.700 em cima de 18. Eu acho que esse é o cenário em que eu posso cogitar da call, sem dúvida, porque eu estou bloqueando o nuts, né? Então assim, rei valete, que é uma mão que eu imagino que ele aposta turn novamente, ele provavelmente não tem, né? Até porque eu tô bloqueando, então eu diminuo os combos de rei valete. 8 e valete definitivamente ele não tem, pelo perfil que eu imaginei dele, ele apostaria o 8 e valete. Então aqui eu acho que ele pode ter alguns ases fracos, né, jogados de forma típica. Ele era um cara que jogava umas linhas meio esquisitas, então apesar de eu achar que o Ás
é muito bom de apostar o turn. Ele poderia optar por não apostar, né, por fazer uma linha ali de exceção, ele tinha esse perfil. Então aqui eu acho que ele pode ter Ás, ele pode ter também 10 e dama, é uma mão que ele pode ter. Um 10 e dama também que eu não gosto, acho mal jogado, acho que ele teria que apostar turn. Mas enfim, ele poderia ter o 10 e dama, poderia ter um Ás e X. São basicamente as mãos que ele está representando aqui, né, nesse river. Um dama 4 também é a mão que ele pode ter, e o dama 9, né, que a gente está bloqueando o dama 9. Então ele vem um size muito alto. Aqui a minha dúvida é entre call, né, o call, depois eu fiquei pensando se o call seria bom. Eu optei por dar all-in, né, porque o all-in eu faço com que ele largue os ases. Eu imaginei que pelo menos os ases ele largava. 2 pares talvez também, porque é uma situação bem indelicada para ele, né? E eu tô ali representando, eu tenho muito mais nuts no meu range do que ele. E a minha linha é uma linha muito forte, né? Eu realmente represento ali um range muito mais de valor do que de blefe, né? Apesar de eu poder estar transformando algumas mãos desse tipo em blefe, não é todo mundo que adota esse tipo de recurso, né, que tem esse tipo de recurso e coloca na mesa. Então aqui eu consigo fazer ele foldar ases e eventualmente 2 pares, né, dama 4, dama 10, dama 9, dependendo do adversário, não paga esse river, porque realmente não é um call fácil, né? Ele pode encontrar o call, mas não é um call fácil. E o Ás, ele também fica numa situação muito difícil, né? Mais difícil, inclusive, do que o da dama. A questão aqui que eu pensei muito depois é quais as vantagens em relação ao call chove, né? Como ele era um cara que jogava linhas mais esquisitas, eu achei que ele poderia ter alguns ases no range dele, né? Então isso me levou a dar all-in ao invés de call. Se eu achar que não tem as no range dele e ele faz esse size no river, eu vou optar pelo call, porque aí eu não vejo muito sentido. Eu não acho que ele está apostando a dama esse size muito forte, né? Apesar dele ser criativo, ele pode fazer isso. Mas o lance crucial aí realmente era saber se ele tem as no range dele ou não tem. E como ele era um cara que jogava essas linhas meio atípicas, eu achei que ele tinha alguns ases, então eu preferi jogar uma linha aparentemente mais arriscada, mas ao meu ver mais segura, né? Que eu consigo fazer ele foldar os ases aí. Então essa é a nossa quarta mão do top 5. Na mão de número 3, nós temos aqui um 10 e dama suited, abrindo o TG1, bem padrão essa abertura, né? 10 e dama suited se abre de qualquer lugar, precisa ser sempre, mas quase sempre, digamos assim. A gente toma um call aqui do hijack, né? A gente está jogando aqui 40 e tantos blinds deep, né? 45 mais ou menos. E aí tem esse flop, que é um flop que favorece muito o range do nosso adversário, né? 7, 8 e 9, 8, 9 e 10, 9, 10 e valete são os boards que os adversários mais vão reagir contra a gente, né? Quando eles têm posição e quando tem profundidade de stacks, que é o caso. Então, se eu parar para pensar aqui nessa mão, eu apostar essa mão, por exemplo, meio pote, qual o benefício de eu apostar meio pote aqui? Ou 1.000, ou 1.200, qualquer aposta que eu faça. É trabalhar com o adversário foldar, né? Porque se ele folda pouco aqui, como eu acho que é o caso nesse tipo de cenário, não faz muito sentido eu apostar. É melhor que eu proteja a equidade da minha mão, que é uma equidade muito boa, né? Eu tenho 2 pontas aí, overcards que podem servir, e tem um backdoor de paus, né? Então, nesse tipo de cenário que a gente tem pouco takedown, né? O que é takedown? É o adversário foldar, né? Fazer o adversário foldar. Então, a gente, como tem pouco takedown, aí o adversário vai dar muito call nesse flop, pelo menos, né? Eventualmente ainda vai dar raise. Então, eu acho que faz mais sentido a gente proteger a equidade da nossa mão e garantir que vai ver o turn, né? Porque a gente pedindo mesa aqui, a gente vai abrir check call e vai ver o turn. Quando a gente aposta, a gente cresce um pote
que dificilmente o adversário vai foldar no flop, que ele tem muita vantagem de range sobre a gente. E aí no turn o que a gente faz, né? Então, quando a gente aposta esse flop, a gente tem que estar preparado para dar 3 barris basicamente, né? E aí você começa a jogar a variância do jogo lá para cima. Enfim, eu não acho tão incrível com um stack tão saudável assim, né? Eu preferi proteger a equidade da minha mão, jogar de check call, que é uma coisa que eu sei que a maioria das pessoas não faz aí nesse tipo de cenário, e eu acho bem interessante. Ele faz um size muito baixo, né? O que me ajuda demais. Aí eventualmente alguns jogadores podem pensar alguns jogadores podem pensar que o check raise aqui seria uma boa linha, já que ele faz um size muito baixo. Porém, eu vejo exatamente o contrário, né? Quanto mais baixo for o size dele, melhor para eu abrir check call, né? Eu deixo ele numa situação em que se ele estiver fazendo isso com air, por exemplo, né? Com nada, e eu acertar meu draw no turn, ele pode continuar vindo, né? Então, eu prefiro, e aqui eu gasto pouco, né? Eu quero realizar a equidade da minha mão. Então, check call. Turn vem aquela carta dos sonhos, né? Valete de pause, pô. A gente não só segue nuts, como ainda tem o flush draw agora em pause. Eu peço mesa novamente. Ele aposta 500, um size muito baixo, né? E aqui a gente tem que partir para check raise. Naturalmente. Temos a melhor mão. Queremos crescer o pot com a melhor mão, né? Esse é um princípio básico do poker, né? Inclusive que muitos jogadores iniciantes não prestam atenção nisso e cometem muitos erros nesse sentido, né? É um princípio básico do poker você jogar potes grandes com mãos grandes, né? Então aqui acertei uma mão grande, vamos tratar de crescer esse pote, né? E aí eu parto para raise, eu faço 2,100. E aí ele vai de all-in, né? Que é o sonho, né? Quando ele vai all-in aqui, a maior parte das vezes ele vai ter o 10, né? Vai ter o 10, eventualmente uns flush draws, uma trinca mal jogada. Mas enfim, a gente tá nuts, não tem muito o que pensar. A gente dá call, tem 10 e rei. Enfim, a gente acaba acertando até um straight flush aí para fechar com chave de ouro. Mas essa é uma mão que eu quis trazer aqui para você, muito pela linha do flop, né? Eu vejo muita gente aqui que não é errado, não estou dizendo que seja errado, mas essa é uma linha que é alternativa para você jogar mãos com boa equidade, com grande equidade, fora de posição, quando tem uma grande desvantagem de range, né? Porque digamos que a gente aposta o flop, ele dá call, aí o turn vem um 2, né? Um 2 de espada. Aí a gente vai fazer o que, né? O pot tem, ó, 1.700, digamos que a gente tenha feito 1.000, né, no flop. Aí vai para 3.700 o flop no turn, e a gente vai ter 10.290. Aí a gente faz quanto no turn, né? Será que o cara folda? O que a gente consegue fazer ele foldar no turn, né? Então você começa a jogar um pot muito grande, né, correndo muito risco, e é um pot que se você não acerta a sua mão, dificilmente você puxa ele, né? Porque seu adversário tem muita vantagem de range e você vai estar blefando ali um range forte, né? Um range que conecta muito bem com o board. Então eu acho essa uma linha mais segura para você realizar a equidade da sua mão sem gastar tantas fichas assim, né? E ao mesmo tempo, quando você acerta a sua mão, ela não é tão face-up, né? Que é o que? Ela não está tão à mostra. Você poderia estar jogando aqui mãos de valor moderado, como 8x, um próprio 9x, alguns, enfim, par de dama também, esse tipo de coisa. Mas a sua mão não fica tão face-up em relação ao adversário. Então, como ele tem muita vantagem de range, ele pode seguir apostando nesse tipo de board depois que você acerta o seu draw, como foi o caso, inclusive. Então, essa é uma linha aí que eu acho bem interessante, resolvi trazer para vocês. E essa é a mão de número 3 do nosso Top 5 do primeiro semestre de 2018. A mão de número 2, a gente tem aqui um Ice Rei Suited abrindo de UTG, mais um. A gente toma call do oponente aqui que está em MP2, né? E ação roda em fold, o Big Blind da call também. Flop vem dama, dama 6, Big Blind pé de mesa. A gente tem Ice Rei aqui de copas. A gente, apesar de não ter
um jogo pronto, a gente tem uma mão que bloqueia as melhores damas, né? Isso é muito importante quando a gente pensa em jogar uma mão, né? O conceito de blockers, que é uma coisa que surgiu do Omaha e tem muito a ver com o Nuts, né? Você bloquear o Nuts, né? Já que o Omaha é um jogo de Nuts. No Hold'em, quando ele foi incorporado ao Hold'em, ele tem uma série aí de nuances, né? Então, nesse cenário, por exemplo, se você parar para pensar aqui, quais são as damas que esse cara tem, né? Eu dando raise aqui de o TG mais um, ele dando call aqui do meio da rua. Então, quais são as, será que ele tem dama 9 no range dele? Será que ele tem dama 10? Mesmo suited? Então, ele teria que basicamente dama valete, dama rei e wise dama também, que é uma mão que ele pode jogar de call ao invés de tribet, né? Então, como eu estou bloqueando o wise e o dama e o rei e dama, eu tenho aqui o melhor combo, sem dúvida, para jogar essa mão, né? Eu optei por ir de check, né? Eu optei por ir de check ao invés de ser bet, porque eu tenho aqui também backdoors, eu tenho grande chance já de ter a melhor mão. Eu poderia apostar, é uma boa aposta, mas se eu apostar eu tenho que partir para... Eu vou partir para triple barrel, né? A dash 3, que é a não ser que eu acerte minha mão naturalmente, mas eu preferi jogar essa mão de check raise. Esse era um cara que apostava muito contra Missed C-Bet, né? Eu já tava jogando com ele na mesa e ele era muito agressivo, tipo, muito na linha de estar jogando 80% das mãos assim, em 30 mãos jogadas, era esse o nível da coisa. E aí ele aposta, né, o que não foi nenhuma surpresa, e eu faço um size baixo de check raise por dois motivos. É que eu quero que ele continue na mão, eu quero que ele invente, é que eu acho que ele tem grande chance, eu tenho grande chance ainda de ter a melhor mão, por incrível que pareça, ele continuando nesse flop, perdão, a engasgada aqui. Então eu faço um size baixo para ele continuar mesmo. É óbvio que se ele foldar é maravilhoso, mas ele era um cara que tinha o perfil de inventar, de fazer graça, e jogava tudo que era tipo de mão, né? Então nesse aspecto também isso poderia fazer com que ele tivesse mais de damas do que o normal, já que ele é um cara que estava jogando o baralho inteiro, né? Então é um aspecto assim, preocupante nesse cenário das damas, mas por outro lado o cara que está jogando toda a mão, eu dar crédito para ele ter dama nesse cenário, é o famoso vai levar minhas fichas, né? E aí ele dá um outro clique em mim, né? Ele dá um outro clique. Quando ele dá esse outro clique aqui em mim, aqui eu já tenho uma convicção muito grande de estar ganhando a mão, né? Se ele me mostra alguma coisa que ele tá me ganhando, eu vou ficar muito surpreso. Acontece, mas eu vou ficar surpreso. Por quê? Porque esse clique aqui não faz muito sentido, reparem. Ele beta, do check raise, ele pode dar call aqui, ele tem posição, né? Se ele tá sem posição, beleza, a situação é muito mais difícil para mim, mesmo diante de tudo isso que eu analisei. Mas quando ele dá esse clique em posição no board rainbow e ele não precisa crescer o pote aqui para tomar minhas fichas todas, né? Que seria o caso, por exemplo, se a gente estivesse jogando stacks mais deep. Como não é o caso, ele poderia simplesmente dar call. E é o mais comum, é o que mais vai acontecer. Então quando ele dá outra aqui, eu fico numa situação muito confortável na mão. E eu inclusive opto por dar call. Eu poderia já ter chovado aqui. É uma linha muito boa também, mais garantida inclusive. Mas eu estava muito confiante, eu ainda queria extrair mais. Eu não estava contente com apenas isso, né? Eu estava muito convicto de ter a melhor mão aqui. Eu opto por call. Peço mesa, ele vem mais uma, né? Aqui um outro detalhe, ele aposta metade do meu stack num board, num flop que tem já 4.000, né? No turn que já tem 4.200, então ele faz 1.400, me deixando com uma bobagem para trás. É uma outra coisa que eu acho um pouco incoerente também, por exemplo, o cara que dá aquele clique no meu check raise, né? É o cara que provavelmente já chova a turn aqui para esconder a mão dele. Então quando ele faz esse size, eu acho que ele faz muito mais realmente para foldar ainda do que querendo extrair valor da mão dele, né? Então aqui também eu não vejo por que dar call, né? E deixar 1.500 fichas para trás e deixar ele eventualmente com 10 e valete lá acertar um 10 no river. Então já opto por all-in e ele folda a mão. Então aqui eu praticamente dobro o meu stack sem showdown, né? Muito influenciado por ter aqui
os melhores blockers da dama, né? Então são as mãos que ele mais vai ter aqui para jogar dama, né? E eu, como estou bloqueando elas, eu opto por essa linha. E óbvio, o perfil do adversário, né? Então essa é a mão de número 2 do nosso top 5 aqui do primeiro semestre de 2018. Agora vamos para a mão final, né? A última mão, a mão de número 1, a campeã que eu escolhi aqui para o nosso top 5. Ação roda em fold até o botão. A gente está jogando aqui quase 50 blinds deep, né? O small blind fold, a gente dá call. Valete 5 off é uma mão que eu não vou defender a maior parte das vezes, mas para um raise desse tamanho, né, praticamente mini raise, do botão, aí eu já vou defender bastante coisa, né? Eu começo a foldar bem pouco para esse tipo de cenário. Nós temos 2-4-4, né, é o flop. A gente pede mesa, ele pede mesa. Ele pede mesa aqui nesse flop. Ele vai ter... É uma mesa bem esquisita, né? Não vejo muita razão para ele. Acho que ele tem que apostar o range dele todo aí. Mas é uma mesa bem esquisita. Eu achei que ele estava muito mais querendo representar ali. Ele era um jogador que tinha um conhecimento do jogo razoável, né? Não era longe de ser cego ou ruim. Era um bom jogador, não era também nenhum craque. Mas isso por estatística, né? Estatística naturalmente, né? Não a qualidade técnica dele, porque às vezes o cara engana depois, né? Muito melhor do que as estatísticas mostraram. Mas enfim, era a leitura que eu tinha dele no momento. Eu achei que ele poderia estar querendo representar, inclusive, esses highs que ele talvez nem tivesse, né? Porque esse é um board que ele deveria se betar a totalidade do range dele. Não vejo por que pedir mesa aí com nenhuma carta, né? Nenhum combo de mão. Enfim, ele pede mesa, turn vem uma dama. Aqui eu opto por pedir mesa, né? Eu ia desistir do pote, na verdade. Se ele pede mesa aí eu não vou fazer nada. Mas aí ele aposta, ele faz 1.600. E aí nesse momento eu achei que valia a pena um check raise, né? Eu tô bloqueando aqui dama e valete, que não é irrelevante, já que como eu não vejo por que ele checar nada, ele pedir mesa com nenhuma mão nesse flop, ele pediu mesa, então você já tem que começar a colocar algumas coisas no range dele, como dama rei, dama e valete, as X, né? Enfim, porque ele pediu mesa, ele tem alguma coisa, né? Óbvio. Então, ele tem, como eu acho que ele deveria apostar o range dele inteiro, ele não fez, ele pode ter um dama e valete, por exemplo, né? Então eu ter o valete aqui não deixa de ser uma carta que me ajuda para partir para o check raise. Então eu faço um size ali baixo, eu não quero continuar, eu não vou continuar nesse river, é um check raise único aqui, eu não vou apostar river, é uma coisa que eu faço raramente, né? Esse check raise de uma street só, né? Apenas no turn ou apenas no flop. Eu geralmente tenho, depois do check raise eu vou mais um, né? É o comum, mas nesse board eu achei que era o suficiente, como o range dele ali tava meio esquisito na minha cabeça, eu achei que ele foldaria o R dele, ele não flotaria esse turn, nem com esse high, por exemplo, era a leitura que eu tinha no momento, foi o que eu pensei. Enfim, seguir esse raciocínio. Se ele dá call aqui, eu não vou continuar na mão no river. Aí ele faz um negócio que eu não esperava de jeito nenhum, né? Ele me dá outra. E aí ele faz 10, 112. Nessa hora eu paro para pensar, né? Que diabo que ele pode ter que ele me dá outra nesse turn, né? Então ele poderia ter dama-dama, não. Ele aposta flop. Ele poderia ter 4-4, 2-2, sim. São as mãos aí que ele poderia ter, né? Principalmente o 4-4, né? Que bloqueia a zorra toda. O 2-2 ainda tem mais chance dele apostar do que o 4-4. Então, eu tô perdendo aí basicamente para 4-4 na minha cabeça, né? Se ele tivesse 4 e dama, por exemplo, as e 4, essas mãos todas, ele tem uma tendência a apostar flop. Mas, ok, ele poderia não apostar. Como eu não dava crédito para ele ser um jogador ruim, né? Eu imaginei que ele apostava todos os 4 no flop.
E ele dando esse raise aí, eu achei que era muito mais uma invenção maluca da cabeça dele do que propriamente uma mão de valor. Até porque ele poderia dar call e ver o que eu vou fazer no river, né? E dar raise river, depois de eu apostar. Enfim, eu achei que ele tinha muito mais blefe aí do que valor e optei por ir de all-in. Ele folda a mão. E o que eu acho muito interessante dessa mão, olha como é engraçado o poker, né? Eu quando peço mesa aqui no turn, eu tô preparado para desistir da mão, né? Eu não vou fazer nada nessa mão. Se ele pede mesa lá, ou faz um bet muito baixo, por exemplo, eu vou desistir, eu vou foldar essa mão. O problema é que ele faz um size aqui, quase de meio pote, né? E aí, quando ele faz esse size, na minha cabeça, ele só tem dama ou nada, né? Aí eu optei por dar um check raise de apenas uma street. Se ele dá call turn, ele me levou as fichas, não vou continuar no river. E aí ele faz um negócio que eu também não estava esperando, né? E na hora que ele faz isso, me dá uma ideia de ir ao win, que até então não estava na minha cabeça. Então olha que coisa maluca. O que no primeiro momento era uma mão para eu ir de check fold, né, no turn, ou de check check e no river check também perder o pot, né, já que eu não tenho nada. Ela se transformou numa mão de ir ao win. Olha que loucura que é o poker, né? Por conta do adversário ter me dado uma oportunidade, né? Que talvez se ele não tivesse me dado a oportunidade, talvez não, com certeza, se ele não me dá a oportunidade, eu não tenho muito o que fazer, eu tenho que foldar minha mão. Então, se ele pede mesa turn, acabou. Ele puxa o pot. Não sei o que ele tem, a não ser que ele esteja perdendo para Jack High, né? Então, esse é uma mão que eu acho muito interessante, das nuances ali que vão surgindo à medida que o seu oponente toma uma ação, né? Se você tá jogando ali de forma desleixada, descomprometida, sem estar focado, você toma ali uma decisão previamente, como era o meu caso, né? Eu falei, pô, aqui eu vou de check-check até o river e GG mão, e segue nessa linha independentemente do que ocorra, né? E isso é muito ruim, porque você perde oportunidades nesse sentido. Quando eu peço mesa que ele aposta, eu enxerguei uma oportunidade. Fui lá, corri atrás dela, segui o meu plano. E ele me deu uma nova oportunidade, né, no próprio turn, né, porque ele me dá tribet aqui, né. Isso aqui é o tribet, para quem não possa confundir, né. Ele faz aqui a primeira aposta, esse é o bet. Isso aqui meu é um raise, né, o check raise é um raise. É a segunda aposta. E esse aumento dele é o tribet, né? As pessoas confundem muito isso, chama de tribet o meu check raise, mas não é, né? O tribet é esse aqui, é esse novo raise aí do adversário, que é o terceiro raise. Enfim, então essa aí fica aí a lição, essa lição que eu acho bem bacana, de você não ter, você ter um plano para a mão naturalmente, mas que seja um plano ali passível de modificações, né? Às vezes você enxerga uma oportunidade por conta do que o adversário fez, que até então não estava ali, né? E não estava disponível, já que o adversário não tinha agido nesse sentido. Então é bem bacana aí você ter esse nível de atenção na mesa para poder executar algumas linhas diferentes, como foi o caso desse valete 5 off, a nossa mão de número 1 aí do top 5 do primeiro semestre. Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do material, do nosso material. Vão vir muitas outras coisas com essa parceria do Brasil Poker Live junto com o Lineup Poker. Vamos disponibilizar materiais gratuitos, promoções. Tem esse torneio aí que é uma vez por mês, que é muito massa de vocês jogarem. Então, se você não jogou ainda, procura a gente aí nas redes pra gente te auxiliar nesse sentido. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência bem agradável e uma oportunidade de você aprender poker com a gente de graça, né? Entrar nos nossos cursos, já que tem uma pamonha aí adicionada, né? O prêmio do torneio. Nesse último torneio, se eu não me engano, deu 150 pessoas. Então, vezes 10 dá 1.500 em prêmios. Aí a gente adicionou 3.000 a premiação. Então, é o dobro do prize pool do torneio sendo adicionados. É uma oportunidade, sem dúvida, muito boa aí para você que quer fazer um bankroll e que quer aprender poker, né? Já que tem bastante curso nosso aí disponível nesse prêmio adicionado.
Beleza? Obrigado pela sua companhia, tamo junto e a gente se vê em breve. Grande abraço.